futebol, a função de um atacante é marcar gols. Um defensor mantém um ataque adversário afastado e o goleiro é a última linha de defesa, evitando que a bola chegue ao fundo das redes. Os meio-campistas basicamente fazem tudo no meio e eles têm que atacar, fazer um pouco da defesa e, claro, controlar o jogo com a posse de bola. Mas você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que havia um meio-campista que não só tinha uma taxa de trabalho incrivelmente baixa no lado defensivo do jogo, mas também era incrivelmente pouco atlético e não gostava de marcar gols nem driblar. Imagine isso, um meio-campista que tinha todos esses atributos, mas era tão bom em seu trabalho que raramente perdia a bola. Sem dúvida estamos falando do maior jogador da história da Colômbia, Carlos Valderrama, um mestre com estilo de jogo esquecido que surgiu muito antes do tic-tac. Antes de continuar o vídeo, peço que se inscreva no canal e clique no gostei, vai ajudar muito no crescimento, vocês não têm nem noção. Apesar de sua aparência relaxada e despreocupada, Carlos Valderrama cresceu com um estilo de vida muito diferente do que você realmente esperaria de um prodígio de infância. Porque Carlos Valderrama cresceu na pequena cidade litorânea de Santa Maria Colômbia e, como todo garoto depois de sair da escola, ele sempre ia pra praia jogando futebol por horas e horas, para aprimorar sua habilidade de passe, apesar de a bola passar pela areia irregular e nada ideal. Quando você pensa em futebol de praia, você normalmente associa isso ao treinamento e ao aprimoramento do drible e da resistência. Porém, o jovem Carlos Valderrama, por outro lado, não só o utilizava para desenvolver o toque, mas também o peso e a precisão dos passes. Era tão talentoso que antes mesmo da adolescência já era observado pelo clube local, mostrando um talento incrível que superava em muito qualquer outro jogador da região. No entanto, Carlos Valderrama enfrentou um desafio significativo durante seus primeiros anos, um temperamento incrível e explosivo. Na escola, ele tinha a reputação de atrapalhar as aulas e em campo, sempre que perdia uma partida, ele ficava constantemente irritado com seus treinadores, achando incrivelmente difícil manter suas emoções de controle. Na verdade, houve um tempo em que ele se envolveu em uma altercação noturna em que o adolescente Valderrama se viu em um confronto acalorado com um policial, resultando em um confronto violento onde ele realmente deu uma surra no policial. No entanto, esse evento resultou em sua ida para a prisão por quase 2 meses, mas talvez sua punição tenha sido a melhor coisa que poderia acontecer ao jovem Valderrama, como foi durante esse período de encarceramento que ele passou por uma reflexão transformadora. A experiência serviu como um catalisador para a mudança, obrigando o jovem Valderrama a mudar e controlar suas atitudes, abrindo caminho para uma trajetória mais positiva em sua vida, e em vez de fazer coisas erradas, se dedicar e focar tudo no futebol, mas como todos sabemos, às vezes é difícil manter suas emoções sob controle. Depois de sua experiência de mudança de vida, Valderrama embarcou em uma jornada alimentada por seu desejo profundo e enraizado de restaurar o orgulho à sua nação, a Colômbia. Um país que estava muito ausente na Copa do Mundo há quase 30 anos porque desde adolescente, Valderrama assistia aos jogos e desistia da ideia de seus conterrâneos torcer para outra seleção simplesmente pela ausência da Colômbia na Copa. Para Valderrama isso era inaceitável e foi nesse momento que ele decidiu que seu sonho no futebol era trazer a Colômbia de volta à Copa do Mundo. É preciso lembrar das décadas de 1980 e 1990. Antes de todo o desejo da glória individual ou a nação profunda de jogar por qualquer emblema ou clube, o auge da grandeza do futebol foi representar seu país e em apenas seu primeiro grande torneio internacional, Valderrama já daria um grande passo em direção a um sonho, já que na Copa América de 1987, o time desanimado da Colômbia com Carlos Valderrama no meio-campo chocaria o mundo ao bater ninguém mais ninguém menos que Diego Maradona em sua companhia para terminar o torneio em terceiro lugar, com o próprio Carlos Valderrama sendo eleito o melhor jogador do torneio. Foi a partir desse momento que o mundo começaria a conhecer esse colombiano de aparência incrivelmente única, com um estilo de jogo muito interessante, sendo tão bom e tão impressionante que ele conseguiria sua primeira transferência para a Europa jogando pelo time francês Montpellier. Apesar de jogar em um novo continente com um nível de jogo muito mais alto, Valderrama se estabeleceria como a principal força criativa do clube porque as atuações que ele fez pela Colômbia na Copa América lhe deu muita moral. Por ter ganhado o prêmio de melhor jogador de futebol sul-americano do ano de 1987, só se mostrariam ainda mais porque Carlos Valderrama tinha um domínio completo de passes ou passes de primeira, o que de modo geral muitas vezes mostra uma aversão por dribles longos. Seu foco era controlar o jogo e a posse de bola através de passes rápidos e precisos, com fintas de balanço do corpo, certamente um antecessor do tic-tac. E na liga onde o estilo de jogo era muito diferente, muitas vezes dando chance ao brilho individual, Valderrama com seu estilo diferente e controlando o meio campo permitiu que ele se destacasse e dominasse a partida, pois já tinha a capacidade excepcional de orquestrar as jogadas sem a necessidade de dribles frequentes. O que acontece é que Carlos Valderrama sempre evitou dribles desnecessários e preferiu a eficiência dos passes de um toque para manter o controle da bola, apesar de sua falta geral de capacidade atlética e ritmo de trabalho defensivo. Apesar disso, Valderrama ainda conseguiu mover a bola rapidamente por todo o campo, ao mesmo tempo que ajudava seus companheiros com um passe de saída perfeito. E é verdade, o cara quase nunca
perdia a bola, porque embora ele não necessariamente gostasse de dribles excessivos, não se engane, o homem tinha passe e controle de bola da elite, porque mesmo com muitos jogadores pressionando ali, eles ainda teriam muita dificuldade para tirar a bola do seu controle. Era quase uma loucura ver Valderrama definitivamente levitando, mas ainda poderia usar seu drible para manter a posse de bola se fosse necessário. Além disso, o cara era forte o suficiente para lutar contra a polícia, então mesmo tentar dominá-la era incrivelmente difícil. Então imagine-se tentando derrubar um jogador adversário pensando que será fácil, só porque ele não tem agilidade na arrancada. O foco principal de Valderrama era criar e fornecer assistências. Sua visão em campo permitiu que ele criasse oportunidades para seus companheiros, entregando passos que não apenas marcaram gols, mas foi onde ele realmente mostrou seu talento artístico no futebol. Se o cara realmente precisasse, ou estivesse na oportunidade e posição perfeita para finalizar, ele com certeza marcaria os gols, mas o Valderrama sempre preferia dar uma assistência em vez de marcar um próprio gol. Seu tempo na Ligue 1 jogando pelo Montpellier foi a personificação perfeita do estilo de jogo do Valderrama, já que durante sua passagem pelo clube ele marcou apenas 4 gols no total, e ele era tão respeitado por seus companheiros que o ex-zagueiro francês Laurent Blanc falava sobre seus dias com Carlos Valderrama, dizendo que ele era tão talentoso, que poderiam entregar a bola pro Valderrama quando não sabiam mais o que fazer com ela, sabendo que ele não perderia e muitas vezes ele faria coisas que a maioria deles apenas pensavam em fazer. E foi a experiência de Valderrama se tornar um jogador ainda melhor na Europa que o levou a ser capitão do Montpellier e realizar seu sonho de trazer seu país, que havia falhado, se classificar na Copa por 30 anos para trazer de volta a Copa do Mundo de 90, liderando seu país como capitão e junto com outro jogador colombiano maluco da cabeça e icônico, que era o famoso René Higuita. A Colômbia finalmente seria considerada uma das melhores seleções da América do Sul, e embora eles só chegarem às oitavas de finais, o que para muitos países pode parecer uma decepção, para os colombianos pelo menos, Carlos Valderrama era um ícone, um herói e uma lenda viva. E para a Copa do Mundo de 94, Valderrama levaria mais uma vez seu país à classificação, dando ao seu time sua maior vitória de todos os tempos contra a Argentina, com uma goleada histórica por 5-0. E finalmente em 1998 ele concluiria a era de maior sucesso na história do futebol colombiano, levando seu país à aparição da terceira Copa do Mundo consecutiva. Em 98, Carlos Valderrama era tão querido e popular que aparecia na capa do International Superstar Soccer Pro, da Konami. Embora possa não ter vencido a Copa do Mundo ou uma Liga dos Campeões, com sua maior medalha sendo apenas o Campeonato da França durante seu tempo de Montpellier. A razão pela qual ele era um ícone de futebol tão querido era simplesmente porque seu único sonho era reviver a Colômbia como uma nação do futebol. Ele queria ressuscitar a ambição que a Colômbia já teve em inspirar inúmeras crianças a jogar futebol, apenas por troféus do sucesso, mas pelo puro amor, honra e dedicação ao jogo. Valderrama tornou-se o primeiro colombiano a ser incluído nos 100 da FIFA, ganhando 2 prêmios de jogador sul-americano do ano e uma bola de ouro da Copa América, ao mesmo tempo que detém um recorde da MLS com mais assistências em uma única temporada, com 26, um recorde que ele alcançou aos 39 anos. Com seu estilo de jogo único, paixão icônica pelo futebol e aparência selvagem, Carlos Valderrama é um ícone do futebol incrivelmente difícil de se esquecer.